O optometrista, ele é médico? Começo respondendo essa pergunta dizendo de forma muito clara: não. O optometrista, ele não é médico. O optometrista, ele é um profissional da área da saúde. Não é da área de humanas, nem da área de tecnologia, nem da área de engenharia, não. O optometrista é um profissional da área da saúde, porém não médico. Por estarmos inseridos na área da saúde e no contexto da saúde, nós somos profissionais que estão diretamente ligados a uma área da saúde, à atividade primária. O optometrista, ele é um profissional que está primariamente responsável pelos cuidados da saúde ocular e visual. Porém, nós não trabalhamos sós. Nós precisamos trabalhar em conjunto e muitas das vezes de forma multidisciplinar, porque o nosso trabalho ele está inserido muitas das vezes num contexto. E é importante que nós não nos trabalhemos isolados, mas sim trabalhemos em conjunto, de forma multidisciplinar ou de forma interdisciplinar. Agora, existe legalidade ou uma regulamentação da profissão no Brasil? Vamos por partes, porque são duas coisas distintas. Regulamentação é uma coisa, legalização é outra coisa. Então, o optometrista, ele é um profissional legal, legítimo, porém, ainda existe uma lacuna da regulamentação. Existem dois decretos, um de 1932 e um de 1934. Esses decretos, eles estão antes da Constituição Federal de 88. Porém, eles ainda estão sendo válidos. Esses decretos, eles limitam um pouco a atuação do optometrista. Mas espera aí, se ele limita, por que eu posso trabalhar? Porque em 2020 foi feita uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a ADPF 131. O que é a ADPF? É um dispositivo jurídico que é o seguinte, é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. O Supremo Tribunal Federal, ele tomou uma decisão a respeito desses dois decretos que, pelo entendimento do Supremo, estão vigentes. Porém, houve uma modulação dessa decisão em 2021. E aí sim, preste atenção aqui, ó, olha aqui para mim. Houve, nesta modulação em 2021, um divisor de águas, porque o Supremo Tribunal Federal, a corte máxima do nosso país, julgou procedente a atividade do optometrista. Então, foi decidido que os decretos de 32 e 34 ainda estão vigentes, mesmo eles sendo antes da Constituição de 88. Então, teria uma certa inconstitucionalidade, porém não. Mas os juízes do Supremo decidiram que, para profissionais de nível superior, com formação no Brasil, com título de superior do Brasil, podem atuar livremente. E estes decretos que estão vigentes, de 32 e 34, não são aplicados a esta parcela desses profissionais. Então, nosso trabalho é legítimo, ele é legalizado. Porém, o Supremo recomendou uma coisa. O Supremo recomendou para o Congresso Nacional, que é o Senado e a Câmara dos Deputados, para fazer a regulamentação específica e direcionada para este profissional. Então, podemos tatuar, podemos trabalhar e podemos exercer livremente a nossa profissão, porque nós temos o pleno direito de exercício perante a essa legalidade que o Supremo Tribunal Federal julgou. Agora vamos fazer um questionamento. Você que está recém-formado, ou você que tem aí muitos anos de prática e de experiência, que fica ainda um pouco inseguro e um pouco ainda com alguma pequena questionamento sobre a sua atividade, eu vou tirar essa dúvida sua. A gente tem que ter uma coisa em mente. Para ser optometrista, você precisa de algumas variáveis. Uma delas, um curso reconhecido pelo MEC. Segundo, um local salubre. Você não pode atender em qualquer lugar. Se nós temos essa liberação de exercício de trabalho, aonde é que eu vou atender? Existe um questionamento de ter consultório ou não ter consultório, trabalhar dentro de ótica, não trabalhar dentro de ótica.
onde eu vou atender, se eu posso atender numa policlínica, se eu posso atender numa unidade de saúde, numa unidade básica de saúde, num PSF. Então vamos lá. É muita informação e você precisa ter uma coisa em mente. Você precisa de algumas coisas para que o seu trabalho não lhe dê brechas e nem lhe dê margem para você ser autuado ou até mesmo questionado por uma autoridade sanitária, por um outro profissional que não da sua área, um profissional de outra área que se possa se sentir incomodado por você existir. Você sabia que isso também pode acontecer? Então vamos lá. Diploma legalizado pela instituição do nosso Ministério da Educação, um local, um ambiente que atenda a padrões técnicos que a vigilância sanitária vai lhe poder lhe dar isso dentro de um rol de exigências. E também uma outra coisa, a licença sanitária. A licença sanitária é o documento tão importante quanto o seu próprio título, o seu próprio diploma. Porque ela vai chancelar que no seu local de trabalho existe ali segurança clínica, existe regularidade técnica, existe um local adequado para atender seus pacientes. Sem essas três ferramentas, sem essas três lacunas, esses três pilares, desculpa, não tem possibilidade de você trabalhar com segurança, com clareza e com é, aquilo que você pode propor para o seu paciente. Nós estamos num ambiente altamente competitivo. Nós temos profissionais que estão muito à frente do nosso tempo e a gente não pode ficar também atrás. Então, por exemplo, não só basta você ter o seu diploma, ter a sua qualificação profissional, mas você precisa também se aperfeiçoar, buscar novos conhecimentos, buscar novas técnicas, buscar novos equipamentos, ferramentas. Então, não é só você ter o diploma, mas você estar bem assessorado dos seus equipamentos, você ter tecnologia a seu dispor para que você execute o seu trabalho de forma ainda muito mais segura. Tá, Décio, beleza, tenho tudo isso, mas ainda assim fui visitado por uma autoridade. E são várias, viu? São várias. Você pode ser atendido, você pode ser visitado, desculpa, por uma autoridade sanitária, por uma autoridade policial ou por uma outra entidade de classe não da área da optometria. Uma outra entidade que está questionando o seu exercício de trabalhar. Então, eu falei de três situações, né? Vamos lá. Se por acaso for a vigilância sanitária, você tem que ter um cuidado com os seus equipamentos, o seu ambiente físico, porque isso vai ser inspecionado e eles têm obrigação de fazer isso. Não se sinta incomodado, eles têm a obrigação de saber que se no seu ambiente está tudo de acordo com como consta no rol de atividades que cabe à optometria. Então, coisas que não são pertinentes à nossa profissão, se tiver no seu consultório, vai dar problema. Então, você precisa de orientação. O que eu posso ter, o que eu posso não ter. Muitos me perguntam, foi muito interessante eu falar disso, muitos me perguntam sobre a tonometria. Posso medir pressão do olho? Eu vou colocar o dedo em cima do olho para sentir como é que está a pressão do olho do paciente. Gente, isso aí, se estão falando isso na internet para você optometrista, caia fora disso. Não entre nessa pilha que você vai ter problemas. Nós temos equipamentos que são específicos para a nossa área de trabalho. São não dilatadores, não colocam colírios, não interagem dentro do organismo do paciente. Eles fazem o rastreamento da medição de forma segura, de forma integral e tem uns que nem entram em contato. Vamos agora voltar para delegado. Vamos supor que você recebe a visita de um delegado no seu estabelecimento. E aí, o que você vai fazer? Se você tiver o conhecimento do que eu acabei de falar, da DPF, as leis que lhe permitem o exercício da profissão, porque tem uma lei de 2013, que é uma lei, ela é chamada popularmente de lei do ato médico. E essa lei, num decreto e num inciso, é vedado a exclusividade de prescrição de óculos, de lente de contato e de próteses oculares para profissionais não médicos. Então, isso não é área exclusiva de um profissional. Isso aí foi vetado pela presidente, que nesse tempo, em exercício, era a presidenta Dilma. Então, nós podemos ter a liberdade de prescrever óculos, prescrever lente de contato e próteses oculares. Isso não é exclusivo de uma categoria. E sim, é permitido que você, com curso, com ambiente adequado e com os documentos necessários, você pode fazer isso de forma tranquila e de forma segura.
E finalizando, você pode receber a visita de uma entidade de profissional não optométrica, uma outra entidade questionando a sua legalidade do exercício. Pois bem, você também tem um direcionamento, argumentos técnicos, jurídicos, para que você possa falar, aqui tem um optometrista, não médico, exercendo e executando a sua profissão de forma segura e de forma íntegra. Então, é importante. Mesmo se você já tenha curso, já tenha uma formação, ou até seja um especialista, você precisa ter isso bem claro na sua cabeça. Então, fique atento, me acompanhe, me siga, porque eu posso tirar essa dúvida sua de forma muito, muito clara, tá certo? E vamos caminhar juntos para que nós possamos executar uma optometria de alto nível e ainda mais sermos bem reconhecidos pelos nossos pacientes.